Com alegria no coração, nós estamos iniciando mais um estudo do livro No Mundo Maior, do André Luiz, um livro que traz informações importantíssimas para todos os estudiosos da doutrina, completamente aplicáveis ao nosso dia a dia. E nós, espíritas, precisamos aproveitar esses ensinamentos para colocá-los em prática, junto dos nossos entes queridos, no nosso local de trabalho, em suma, na nossa vida terrena. E ficamos profundamente gratos pela oportunidade dessa troca de opiniões, de conhecimentos, durante os nossos estudos. Agradecemos a equipe espiritual da casa, do nosso cantinho, que nos visita a todos, cada um de nós, em nossos lares, e aí auxiliando, né, na paz individual e na paz coletiva do nosso lar. Em agradecimento pela oportunidade e dando o máximo de nós em benefício de todos, nós deixamos a nossa prece de Pai Nosso entregue nas mãos da equipe espiritual para auxiliar o irmão mais necessitado, abrindo o nosso estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Na semana passada, nós completamos a leitura do capítulo 9, certo? Inteirinho, nós lemos. E, então, nesta semana, a gente recomeça no miudinho. Estou certo? Isso mesmo, Eduardo. Ok. A Elisete está aí, vamos passar para ela, porque, se não me engano, foi o Renato que leu na semana passada. Dividimos. Vocês dividiram, né? Muito bem. Como vai ser no miudinho, se precisar dividir, você divide, tá bom? Uhum. Então, você começa, por favor. Muito obrigado. Capítulo 9, Mediunidade. Sobremodo, interessado no expressivo caso de Marcelo, apresentei a Calderaro no dia seguinte certas questões que fortemente me preocupavam. Os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos? Não elucidavam as mistificações inconscientes que muita vez perturbam os círculos dos experimentadores encarnados? Alguns estudiosos do espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos do campo do mediunismo, criaram a hipótese do fantasma anímico do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Seria essa teoria adequada ao caso vertente? Sob a evocação de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da Terra e os habitantes do além? Tais intervenções, em muitos casos, poderiam provocar desequilíbrios intensos.
ponderando observações ouvidas nos últimos tempos em vários centros de cultura espiritualistas, com referência ao assunto, inquiria de mim mesmo se o problema oferecia relações com os mesmos princípios de Pavlov. Muito bem. Então, vamos começar com os princípios de Pavlov, não é? Todo mundo sabe, e todo mundo conhece essas questões, né, do Pavlov, que ele trabalhou, obviamente, com animais, né, principalmente cães, e ele, olha, se você fizer isso, ele dava uma tarefa, vamos dizer assim, né, e se o animal respondesse positivamente, ele dava uma coisa boa, dava um alimento, né? Se ele não respondesse positivamente, ele castigava. E assim por diante. Ou seja, o animal acabava aprendendo determinadas coisas e ele, de uma maneira reflexa, respondia às coisas do Pavlov. Isso daí é uma simplificação muito grande da teoria do Pavlov. Então, a pergunta que o André está fazendo, né, é se determinadas comunicações mediúnicas, né, de determinados médiuns não poderia ser reflexo semelhante aos reflexos de Pavlov, se não poderia ter, né, uma explicação com base na teoria do Pavlov, da experimentação, né? Portanto, uma interpretação dos resultados que o Pavlov conseguia, né? Com os médiums. E, principalmente, uma questão importante, né? Porque quando nós estudamos determinados médiums, né? O Kardec chamava muitos médiums de... Ele chamava dos médiums sonâmbulos, né? Sonambúlicos, né? Que em determinados transes sonambúlicos ele de uma certa maneira retomava uma outra identidade, né? De uma outra vida e falava como se fosse um espírito completamente diferente, mas é interessante, inclusive, ele coloca o caso de um determinado menino jovem, né, que dava receitas e fazia um monte de coisa como se fosse, mas quando tratava de determinadas coisas, o menino falava, isso daí não é comigo, não, isso daí é com o mentor espiritual, ele não respondia, né? Então, se não me engano, era o Edgar Cayce, né? Acho que era ele, que tinha um espírito protetor, que era como é que eles chamavam? Era um daqueles índios, né, americanos lá, que era o mentor espiritual dele, né? E esse mentor espiritual falava sobre reencarnação, falava sobre todas as coisas, e o médium em si não aceitava a ideia da reencarnação, né? Falava contra, mas ele mesmo escrevia as coisas que o espírito ditava, né? Mas ele tinha a personalidade de trazer receitas, né? Ele tinha sido médico, então ele trazia receitas que curavam as pessoas e tudo. Então, acabava sendo uma mistura do aspecto
da mediunidade que acontecia quando o seu mentor espiritual vinha e dava mensagens e escrevia, e as manifestações dele mesmo, né? E aí as pessoas que não estudavam ficavam na dúvida: isso daqui é uma manifestação mediúnica, ou seja, do, de, de um espírito que não é o da alma do médium, ou é uma manifestação anímica, que é do próprio médium. E muitos pesquisadores, experimentalistas, faziam questionamentos, né? Se aquilo ali era do próprio ser, né? Do próprio médium, que seria o médium, ou se seria de um espírito, né? Então ele fazia essas diferenciações. Como no caso do Marcelo, o que aconteceu foi ele ter o surto, né? Como se o espírito inimigo tivesse atacado ele, né? Mas isso não tinha ocorrido, mas o fato dele ver o, o, o seu inimigo espiritual desencadeou nele todo o processo em que ele mesmo acabou ficando completamente tendo um ataque epiléptico, né? O André Luiz falou: escuta, será que não é isso? Porque fica parecendo que é uma manifestação mediúnica, mas não foi. E essa manifestação ocorreu porque, como reflexo da, da aparição do inimigo espiritual. Então, será que isso também não desencadeia em vários processos mediúnicos reações semelhantes? Por exemplo, eu estou num trabalho mediúnico. Aí, como eu estou num ambiente em que a gente fala, olha, vamos lá, né, vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, vamos nos dispor à disposição, vamos estar à disposição da equipe espiritual para que haja uma manifestação mediúnica, para a gente atender alguns espíritos necessitados e tal. E aí, principalmente nos médiuns em início, né, de desenvolvimento mediúnico, podem começar a dar comunicações que não são comunicações de um espírito, mas ele mesmo falando alguma coisa, né? E como muitas vezes há uma confusão muito grande mental na cabeça do médium sobre uma coisa e outra, o André Luiz vem: será que o fenômeno mediúnico está realmente ocorrendo? Será que o ambiente, como reflexo do ambiente, não pode estar também havendo uma manifestação? E aí ele fala do fantasma, né, do médium, ou seja, na verdade, o espírito do próprio médium, dando uma manifestação, e, portanto, seria uma manifestação anímica, ou seja, da alma, né, ou seja, o espírito, próprio espírito encarnado, no estado alterado de consciência, como reflexo do ambiente, ou de uma pergunta, ou de alguma coisa. Esses são os questionamentos, esses são os pontos que eu entendi das perguntas do André Luiz. E, e como, quando teve a escrita deste livro, o Pavlov
tinha realizado os experimentos e tinha havido muita repercussão, né, nos próprios meios espiritistas, né, espiritualistas, ou aqueles que se debruçavam nos experimentos, né, na experimentação mediúnica, né, começaram, então, a fazer esses questionamentos. Será que não é o próprio médium que está respondendo a algumas questões, algum ambiente próprio? É como eu interpretei essa preocupação, né? E aí tem um aspecto importante que nós vamos ver na sequência, né? Que é o seguinte: muitos dirigentes espíritas, muitas pessoas começaram, né, a ver em determinados médiuns, né, mais manifestação anímica do que manifestação espírita, ou seja, mediúnica, de um espírito independente. E aí começaram a detonar os médiuns. Em muitos e muitos centros espíritas, né, não se podia falar de animismo. Eu já te dou a palavra, tá? Um completo desconhecimento de como a mediunidade se processa. Por quê? Porque o espírito utiliza, está escrito no livro dos médiuns isso, ele utiliza o que o médium tem dentro de si para dar a sua comunicação. E, portanto, é natural a participação do espírito, do médium, né, ou da alma, né, na comunicação de um espírito independente. Porque esse espírito independente precisa usar todo o sistema comandado pela alma, ou espírito encarnado do médium. Então, quando você detona o trabalho de um médium, principalmente o médium no começo, certo? Quando você detona falando mal, porque você está notando muito mais animismo do que mediunismo, você está impedindo o desenvolvimento da mediunidade da pessoa. Falei demais, me perdoem. Estou abrindo aqui. Pode falar, meu caro. Na verdade, é uma pergunta, né? E é exatamente sobre essa questão do animismo. E é, é, como faz o médium? Não é? Porque, assim, a gente sempre se pergunta, acho que não tem um médium que se não se pergunta, pô, mas sou eu mesmo? E isso faz parte, né, da nossa falta de fé ainda, na nossa falta de conhecimento das coisas. E aí, como é que faz? Né? Eu vou te dar o exemplo, por exemplo, nos trabalhos da nossa casa, lá do cantinho, não é? A gente, né, pelo menos o que eu entendo é que todo mundo vai lá, a gente vai para ajudar, né, aqueles que mais necessitam. Né? Bom, claro que posso ser eu aquele que mais necessita, né? Então, né, o animismo está fazendo bem para mim mesmo, né? Porque estou sendo eu orientado dentro das minhas necessidades. Contudo, não é o objetivo central do trabalho. Né? E aí, como é que faz? Então, eu vou falar a minha opinião. Eu acho que o Renato talvez queira falar antes de mim. Não, se quiser falar, Eduardo, acho que é muito próxima, né?
Muitos dialogadores ou esclarecedores, como vocês queiram chamar, às vezes nem percebem que aquele médium está tendo comportamento anímico, isso é comum, né? E caso perceba, a posição do esclarecedor deve ser o atendimento fraterno da mesma forma, né? Se você tiver algo extrapolando, vamos dizer que extrapole, que extrapole mesmo, aí cabe ao dirigente do trabalho tomar uma atitude se for necessário, né? Mas o Aksakov, se não me engano, falou que sem animismo, é ele, né? Não existiria espiritismo. Fala isso, que não existiria mediunidade. Porque é impossível que o médium, de alguma forma, não interfira, né? Daí, mas sempre dentro daquela gradação, né? O espírito vai buscar dentro de você o que você tiver e vai usar para falar. Eles não desperdiçam energia, se a gente olhar bem, né? Ele tá dentro de você, né? A minha pergunta não é com relação à interferência do médium, por isso para mim é claro, não é? Não há comunicação, não é? Com zero de interferência, mesmo porque nós não temos essa capacidade ainda de fazer isso. Esse é o meu entendimento. A minha pergunta é o contrário. A minha pergunta é no outro extremo, não é? É quando é anímico. Então, Não há mediunismo. não, é isso que eu te falei, quando você chega a extremos onde não há o mediunismo, aí cabe o esclarecimento do médium, mas sempre de uma forma fraterna. O que o Eduardo coloca, que tem aqui, aparece no livro, é justamente os caras detonam em público, pelo que eu entendi aqui. Mas isso vai do esclarecimento, aí a própria casa oferece. Na realidade, Alexandre, é só quando você chega a extremos, tá? Que se o médium perceber, ainda tem essa. Então, essa é a pergunta, como é que faz o médium? Então, Não, exatamente, ele vai ser orientado, porque ele precisa de uma orientação. Eu vejo assim, pelo menos, mas fraternalmente. Né? isso. O ponto principal, no meu entendimento, e são vários anos, né, de vivência, né, na parte mediúnica, né, é o seguinte: principalmente o médium, no início do seu desenvolvimento da mediunidade, né, cara, ele tem milhares de dúvidas. Ele tem milhares de dúvidas, né? Porque é um fenômeno totalmente subjetivo. É subjetivo para ele e é subjetivo para o dialogador, para o dirigente, para os demais membros do grupo. Você entendeu? Então, é realmente uma situação, né, que e é aí que vem a necessidade do médium estudar antes de começar a frequentar os trabalhos mediúnicos. É essencial que a pessoa tenha lido ou estudado o livro dos médiuns, que ele tenha tido uma base em cima do livro dos espíritos, que trata de tudo, cara. Ele trata de tudo, ele vai na sequência. Aí vem o livro dos médiuns, né? E aí tem lá, ontem mesmo, a palestrante, né? Ela falou sobre o livro O Céu e o Inferno e falou sobre a Gênese, né? E até mesmo em obras póstumas. Você tem um conjunto, e falou muito da Revista Espírita, tem um conjunto de informações muito grande. Mas a base começa com o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O médium precisa ler, precisa estudar, precisa conhecer. Quando ele tiver essa base teórica, certo? E os fenômenos vão ocorrendo, ele vai começar a desenvolver a mediunidade num trabalho sério, controlado, né? Ele vai ficar com um monte de dúvida. Por quê? Porque agora ele está se vendo na posição do médium e está falado sobre isso lá no livro. Ele fala assim, bom,
não é mais questão minha. Ele tem que se conscientizar que não é mais questão dele. No sentido de que eu estou no trabalho mediúnico, está sendo dito para mim que vamos lá receber um espírito. Não estou conseguindo sentir absolutamente nada de diferente. Tudo bem. Certo? Pode acontecer. Aí pode não ter a manifestação. Mas pode estar o espírito lá. E aí, o dialogador começa assim, e aí, o que está acontecendo com você? Como é que é? E tal, o que você está sentindo? O que você está pensando? Eu estou pensando em tal coisa, mas fala sobre isso. A hora que você começa a falar, a hora que o médium começa a falar, e se o espírito estiver ali realmente para dar a comunicação, o médium vai dar. O médium pode segurar muito, e tem médiums que seguram. Por quê? Porque ele não quer perder o controle que ele tem de tudo. Essa é a explicação para mim, por exemplo, por que eu não sou médium. Eu não sou médium porque eu seguro, eu não quero perder o controle das coisas. Tá bom, então. Infelizmente, eu ainda não consegui me desprender o suficiente para permitir que um espírito venha e fale por meu intermédio. Pode acontecer, certo? Mas essa dúvida vai acontecer. Então, como fica o médium? Ele tem que confiar. Ele tem que confiar na equipe espiritual do trabalho no qual ele está. Ele tem que confiar nos companheiros de trabalho encarnados e desencarnados, que ninguém vai estar ali julgando ele de nada, certo? É preciso fazer um esforço mesmo de mudar e permitir que o controle, ele não tenha o controle que ele queria ter. Inclusive porque nós não sabemos como que é o tipo da mediunidade da pessoa. Às vezes, né, é uma mediunidade completamente consciente, mas efetivamente tem a mediunidade ali. E o Kardec, quando ele faz, e ele fala sobre a psicografia, principalmente, né, você vê claramente que é possível, né, ter uma comunicação mediúnica totalmente consciente, o médium totalmente consciente. E na psicografia fica mais fácil de perceber. O médium sabe que a coisa está aparecendo ali. É diferente do médium semimecânico ou mecânico, em que o espírito vem, pega a mão do cara e escreve. Porque ele está controlando o sistema neuromotor do cara. Certo? E às vezes, com muita rapidez, ele vai escrever, embora as coisas fiquem aparecendo na mente do médium e ele vai escrevendo dentro da possibilidade. Quando Kardec dá o exemplo do desenvolvimento da mediunidade, principalmente em cima da psicografia, é porque ficava completamente registrado e patente essas condições. Na psicofonia não é tão fácil de você conseguir fazer. Então, o médium precisa confiar. Ele precisa confiar. Bom, eu estou em início, então eu vou começar a falar sobre as minhas sensações. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu estou falando aquilo, e de repente ele vai falando, o dialogador vai conversando, de repente se estabelece a comunicação, né? Agora, é importante que o médium entenda também e perceba o tipo de fluido e de sensação fluídica que ele tem quando vai dar a comunicação. E tem muito médium que não se atenta para isso, né? Porque dependendo do espírito, se ele está bravo, se ele está
assustado, se ele está isso, está aquilo, aquela sensação chega para o médium. E se está dentro do trabalho mediúnico, será que é uma manifestação anímica? Sim, é um médium que fala assim, estou com medo agora, estou isso, estou aquilo. Não, não é dele, pô. Aquilo lá não é dele. Você entendeu? Mas a manifestação anímica, né, ela vai ocorrer, principalmente no início. Mas quando a gente fala o anímico, não quer dizer que o espírito do médium está tomando no meio do caminho lá. Às vezes pode. Nós tivemos no nosso trabalho, ao longo desses 30 anos que vamos comemorar aí de trabalhos mediúnicos, né? Muitas vezes eu falo, isso daí tudo é anímico. É do próprio espírito do médium. Só que o espírito do médium, ele está precisando ser atendido. Você entendeu? E aí ocorre esse atendimento ali, naquele momento. Para ele, para o médium mesmo. Na forma de uma manifestação, entre aspas, mediúnica, e é anímica. E isso não tem importância nenhuma, porque é exatamente aquele ponto que você falou, certo? Cara, você está no lugar para atender espírito. E o médium é um espírito encarnado, pô. Fala, Renato. Não, você falou exatamente isso daí. É espírito, não importa se é alma ou se é espírito. Tá sendo... Gente, como que. Olha a oportunidade que médiums têm, inclusive, de terem os seus. Alguns problemas, alguns assuntos que ficaram lá atrás resolvidos no trabalho mediúnico através do animismo. É importantíssimo isso. É que a gente tem sempre que distinguir de mistificação, desculpa. Que a mistificação já é interferência total do médium na comunicação. Mas, para isso, o preparo tem que estar, acho que, mais com quem dialoga e com quem dirige do que propriamente com o médium. Mas aí já é um caso mais extremo, né? Ele estaria trazendo alguma coisa que não é do plano espiritual. Eu só lembrei para a gente ficar atento, que às vezes se confunde, né, com animismo com mistificação. São duas coisas completamente diferentes. Né? Existem 2 livros dessa grossura cada um. Um é do Alexander Aksakov, né? E o outro, eu não lembro exatamente, mas, se não me engano, de quem era? Daquele que escreveu o Sherlock Holmes, como que é? Conan Doyle? Conan Doyle. Um é animismo ou espiritismo. E o outro é animismo e espiritismo. Se não me engano, do Aksakov é animismo e espiritismo. Né? E aí é descrito exatamente essas situações, né? Em que você pode tentar entender essas duas vertentes, que, na minha interpretação muito pessoal, né? Muito pessoal, é assim, cara, se está havendo uma manifestação num trabalho mediúnico, mediado e dirigido por espíritos do bem, das falanges do bem, nós nos reunimos, né, dentro dos parâmetros do Evangelho. Se está havendo uma manifestação do espírito do médium sendo ali atendido como se fosse um outro espírito, certo? É porque a equipe espiritual vê a necessidade de atendimento daquele médium. E não tem nada de errado com isso. O único ponto, e esse é um ponto-chave, e aí é colocado até mesmo pelo próprio André Luiz aqui, quando as pessoas falam do misticismo, da mistificação, né?
quando você fala da fraude, né, em que o próprio médium, né, faz como se estivesse mediunizado e fala um monte de coisas que aí você para pensar, e aí é a análise natural que os próprios espíritos falam para a gente fazer, inclusive nas mensagens deles, certo? Que assim, é razoável isso? Então, por exemplo, um espírito veio, né, falar para uma pessoa muito querida minha, né, que estava passando por uma certa dificuldade com o companheiro e tal, né? E aí a médium veio e começou a falar da necessidade deles se separarem, que o melhor seria que eles se separassem, porque assim liberavam um e outro para a vida, cada um buscasse novos caminhos. Então, falou com muita doçura, muita coisa. Aí eu falei assim: escuta, espírito superior, bom, vai vir falar para um casal se separar? É razoável um espírito vir e interferir na vida de um casal desta forma? Falei para essa minha amiga: pensa a respeito, analisa o que foi falado. E mais ainda, quem foi o médium? E qual a ligação desse médium com o casal? Né? Aí deu aquele volta para trás. Aí, né, é, é efetivamente a fraude, né? É efetivamente você vender uma coisa que não é, certo? É utilizar da prática mediúnica conhecida do médium, né? E o médium se utilizar disso para dar opinião num assunto do qual ele, médium, queria uma separação. Você entende? Esse é um problema. E aí que nós temos que ficar atento. E a forma de ficar atento é o qual? Análise da comunicação. É o questionamento. Não ter medo de questionar os espíritos. Da mesma maneira que aqui a gente se questiona um ao outro com relação às coisas, sem nenhuma dificuldade, não tenhamos medo de questionar os espíritos. Certo? É fundamental isso. Alguém pediu a palavra que eu não sei quem Pediu foi. a Ivone. Oi, Ivone. Fala aí. Peraí, espera um pouquinho que estou tentando aqui. Tá bom. Na realidade, vocês falaram tudo. Eu já vi uma casa espírita acabar com o trabalho mediúnico por causa disso, por causa de falar sobre o animismo e achar que todos os médiuns, as comunicações eram anímicas. Aí foi colocando insegurança nos médiuns. Aí, mesmo que a mensagem fosse mediúnica, fosse uma comunicação mediúnica, eles não deixavam mais ver. Então, acabou com a reunião mediúnica. Mas é o que o Eduardo falou. Quando você vai atender um médium, principalmente no começo, e você percebe que é anímico, acolha. O médium está precisando de ajuda. Ele é um espírito que merece o mesmo respeito que os outros médiuns. Se você fizer esse acolhimento, ele vai se sentir seguro e confiante para dar passividade depois. Uhum. Então, o caminho é esse. Só existe esse. E se a coisa se complicar, aí chama, conversa. Mas é assim que começa. Toda mediunidade começa assim. Isso. Não existe médium que nunca deu passividade anímica, nunca deu uma passividade anímica. Todos nós já demos. Uhum. Tá? E, às vezes, quando você está com muitos problemas, muitas dificuldades, pode ser que no meio do caminho de tanto tempo ser médium, você dá uma comunicação anímica, porque você precisa de uma palavra. Normal. Sim.
E às vezes espírito. você não consegue falar com alguém, não quer se expor, muitas vezes. No trabalho mediúnico, você tem confiança de falar, pode nem perceber, nem o próprio médium perceber que é anímico, tá? Aí ele fala, a dor acolhe, né? E saem todos bem. É importantíssimo. Um grupo, né, é muito importante isso aí. É importantíssimo isso. Porque a maior parte da comunicação anímica, Renato, a pessoa que está dando a comunicação não percebe que é dela. Às vezes nem o dialogador percebe que é dela. Ela vai ficar na dúvida. Mas ela não percebe. Negócio é atender. Chegou, você atende. Né? Se for ou não for, aí são outros 500. Né? Mas, hein, fala, acho que o Faustinho falou. Eu ia falar aí, peraí. Pode falar, Faustinho. Aí é que vem a grande importância da interação entre o dirigente e os dialogadores. Porque, como você disse, Renato, o médium, às vezes, ele não quer falar, ou ele não percebe isso. Então, esse papel, quem que faz? Começa com o dialogador. Porque ele que está ali, junto do médium, ele está ali frente a frente com ele. E aí ele vai levar isso para quem? Para o dirigente. E aí, juntos, vão estudar para poder auxiliar esse médium. Então, conhecer os médios, os dialogadores e o dirigente, conhecer os médios, os dirigentes do trabalho e os dialogadores, é muito importante, principalmente no começo do desenvolvimento da mediunidade. Ou até mesmo aquele médium que está passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade emocional, uma dificuldade de algum outro tipo, e que ele fica acuado. Uhum. Então, aí, no trabalho você percebe isso. E aí é que entra a ajuda, é que entra a caridade que se faz para com o médium. Essa é a compreensão. E que às vezes até para a gente passa desapercebida. Né? Algum tempo atrás, ainda dizia assim, né? Ah, não, quando você precisa, você pede. Mas nós estamos numa época que isso não pode mais acontecer. Não podemos mais esperar um médium pedir. Porque ele vive num mundo, na cabeça dele, o mundo é muito mais conturbado do que se passa na nossa. E ele fica com receio. Ah, mas eu vou ligar lá para o Eduardo, eu vou pedir atendimento, eu vou pedir para a Malu, eles têm tanta coisa. Será que isso não vai atrapalhar eles? Não pode. E isso acontece. Então, deixa eu dizer para você. Eu acho que é exatamente esse ponto, né, que a gente pisou e repisou aí. Exatamente o fato de que, num ambiente em que você tem uma equipe espiritual e a equipe de encarnados coesa, unida, em que todos os participantes do grupo mediúnico confiam uns nos outros, certo? Eles podem dar a manifestação sem se preocuparem se é A, B ou C que vai estar julgando, aceitando ou não, certo? Começa com o dialogador, né? Mas a gente já tem a intuição, muitas vezes, com o dirigente do grupo, que tal manifestação tem muito de animismo. Então, o dirigente do grupo está percebendo, vai ali e fala assim, ó, vai lá atender. Depois volta aqui e me conta como foi.
certo? E aí, ele faz a sua cabeça, tá? Entendeu? Depois ele comenta de novo com o dialogador. E por aí vai, quer dizer, é exatamente esse intercâmbio, né, com muita clareza e muito amor entre todos ali, o trabalho desenvolve numa boa. Pode ser, como você falou, o caso, né, de, principalmente no início da mediunidade, esta coisa acontece muito, do aspecto, vamos dizer assim, mais anímico, estar aparecendo, mas pode aparecer também em momentos, né, de muita conturbação na vida do médium, né? Pode acontecer, certo? Se ele não tiver a abertura que para procurar ajuda, certo? Naturalmente a gente vai perceber por que que aquele médium que desempenhava assim, 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 a situação está completamente diferente. A gente vai chamar e conversar. Normalmente, essa é a ideia mesmo. Certo? É isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Faustinho mesmo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu sei que tem médiuns aqui que querem, por exemplo, colocar fazer algum comentário. Não? Então, temos mais uns minutinhos e vamos começar com o Alexandre. Desculpa, o Alexandre não, o Calderaro falando um pouquinho aqui. Tá bom? O Alexandre é de outro livro. O Alexandre é de outro livro. O instrutor ouviu-me paciente até o fim de minhas considerações e respondeu benévolo. A consulta exige meditação mais acurada. A tese animista é respeitável. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros, e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Para. Então, veja, como que nasceu a tese animista? Né? Por quê? É exatamente esse tipo de avaliação, né, das mensagens que vinham, né, das falas que eram dadas pelo espírito comunicante. Né? Então, os espíritos que vieram trabalhar na codificação determinaram a forma de você identificar se o espírito é um espírito bom, se ele é um espírito do mal, que quer trazer confusão e assim por diante. Então, primeiro ponto. Eles falaram, questiona, analisa, aquilo ali está correto? Aquela mensagem está correta? É razoável o que está sendo falado ou escrito ali? Ela vai contra qualquer parte do Evangelho de Jesus? Não. Ou sim. Então, para, pensa e analisa e fala assim, olha, não é razoável aceitar esta comunicação. Certo? O que parece estar havendo é o próprio médium se valendo de um estado de comunicação
que se estabeleceu, o espírito do médium está falando. E muitas vezes o espírito do médium, ele pode até estar falando, não com maldade, mas é a posição espiritual dele que vai aparecendo e que o cérebro físico, né, que vai tolhendo conhecimentos do nosso passado e tudo, quando nós estamos no dia a dia, para evitarmos e buscarmos evitar as nossas más tendências, isso desaparece e o espírito começa a agir livremente. O espírito do próprio médium. E aí ele pode estar, né, passando informações ilegítimas, erradas e assim por diante. Então, a tese animista surgiu com esta possibilidade, né, de ser uma comunicação falsa, mas não necessariamente uma comunicação falsa, deliberadamente falsa. Isso é preciso a gente entender. Mas sim, podia acontecer de ser deliberadamente falsa. Certo? Então, surgiu a tese animista, anímica. É a alma do médium falando, e não de um espírito. Mas não se coibia, ou não se duvidava necessariamente, né, de que pudesse haver uma comunicação de um espírito, ou seja, uma manifestação mediúnica mesmo, que o médium, né, o espírito do médium, está sendo utilizado para que um outro espírito fale por seu intermédio. Né? Então, é isso que ele está chamando a atenção. Aconteceu? Aconteceu. O problema, né, é que, como essa tese surgiu e ganhou força, e nós temos a tendência de aceitar aquilo que todo mundo fala, sem ler antes de fazer a nosso próprio entendimento daquilo que está escrito na base, porque a gente acha assim, a base já está obsoleta, já coisa de lá de 1850, que é isso, gente? Vamos largar o Kardec para trás, que é isso? Ele já falou tudo que ele tinha que falar, certo? Aí a gente dá a nossa opinião, e a nossa opinião é ótima, não é? Nossa opinião é positivíssima, né? E aí taca pau nos médiuns, e aí impede o desenvolvimento do médium, impede o trabalho da equipe espiritual. A Ivone deu o exemplo. Acabou o trabalho mediúnico na casa espírita que ela deu o exemplo. Certo? Exatamente por causa disso. Porque tudo se achava que não vinha dos espíritos. Certo? Venceu uma tese absolutamente terrível. Né? E em muitas casas espíritas isso aconteceu, gente. Destruindo grupos inteiros. Simplesmente porque se dizia, não tem nada a ver. Né? A gente precisa ficar muito atento. Né? E eu acho, né, que esse é um tema absolutamente importante para todos que praticam a mediunidade, que são dirigentes de grupos mediúnicos, que são trabalhadores em grupos mediúnicos, dialogadores, e isso precisa ser esclarecido. Esse capítulo aqui vai ser muito importante no estudo da mediunidade para todos os que precisarem, né, de conhecimento. É fundamental que seja lido. O médium precisa ver
quando ele está sendo realmente utilizado corretamente para a prática mediúnica ou não. Ele precisa estar atento. E o dialogador e o dirigente do grupo também. Qualquer que seja, o acolhimento, como disse a Ivone, é essencial que ocorra. Seja do espírito do médium, seja de um outro espírito que esteja falando por ele. Eduardo, você lembra do irmão Bento? Cuide dos seus filhos. Quando ele falava isso? Eu não lembro exatamente, Faustinho, o que ele falava. Ele sempre falava assim, cuidem dos seus filhos. Ah, sim. Cuidem dos seus filhos. E agora isso serve para isso. Cuidem dos médios. Uhum. Né? O que você falou, Eduardo, realmente é muito importante. Isso precisa ficar bem claro para todo mundo, inclusive para os médios, né? É pena que é pouca gente que participa desse estudo. E é uma forma de eles entenderem que quando se precisa de ajuda, a casa está disponível. E não pode ter receio. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, a pessoa precisa de um apoio. Uhum. O médium precisa de um apoio. Precisa de uma ajuda. Ele tem que entender que isso não é trabalho para ninguém. Faz parte do ser espírita. Faz parte do ser cristão. Uhum. Então, olha, hoje foi 10, hein? Não que os outros não tenham sido, mas hoje foi o 10 mais. Tá bom. Ô, Faustinho, deixa eu te perguntar uma coisa, já que você está aqui. Nós vamos estar encerrando, viu, gente? Você, por acaso, ligou o alarme na quinta-feira à noite, hein? Lá por volta de 15 para as 10? Você lembra disso? O microfone está fechado. O meu? Fausto, o microfone dele está fechado. Eu liguei sim, mas eu não lembro se foi nesse horário. Eu acho que foi um pouco depois, das 22. Não, você ligou às 15 para as 10, no meio do nosso trabalho mediúnico. Aquele negócio apitou, virou uma confusão. Porque eu espantou os espíritos dos médios também, todo mundo. Os espíritos saíram correndo. Deixa eu te falar, o nosso trabalho vai até às 10, sempre. E pode deixa que a gente liga e desliga. Não precisa se preocupar com a quinta-feira. Então, mas eu sei disso, Eduardo. Por isso que eu estou achando estranho, né? Porque eu nunca ligo antes das 22 horas. Inclusive, por exemplo, ontem, quando terminou a palestra, eu mandei mensagem para o Genivaldo. Falei, Gê, já acabou tudo aí? Posso? Era um pouco mais das 20 horas, das 21 horas. Né? Uhum. Então, eu sei que o trabalho de vocês termina às 22. Bom, alguém ligou. Eu vou até conferir aqui para ver se foi eu. Se foi eu que liguei, eu peço desculpas. Não, mas tudo bem. Era às 21. Significa que a idade está batendo, viu? Foi às 21h44. 43, 44, por aí. Mas, gente, tudo bem. Vamos encerrar aqui. Nós vamos parar bem no meio do parágrafo mesmo. Está escrito assim: milhares de companheiros fogem do trabalho, exatamente por causa dessa situação. Então, nós vamos parar aqui e domingo que vem a gente retoma. Beleza? Então, eu vou encerrar com a nossa prece final. Vamos agradecer à equipe espiritual pelo carinho, pelo amparo, pela intuição a cada um de nós, essa troca importante de conhecimento que tivemos agora.
esse aprendizado tão grande. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão e mestre maior. E deixamos para encerramento a nossa prece nas mãos da equipe espiritual para amparar o irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.